Leandro aqui para a parte 2 da animação do mapa do Brasil. Agora aqui no Premiere para animar o nosso arquivo do Photoshop, beleza? Vou abrir um novo projeto que eu vou chamar de Mapa Brasil. Ok, beleza. Aqui eu tenho meu projeto limpo, sem absolutamente nada. Vou abrir logo uma nova sequência. Já está aqui no nosso preset Full HD. Vou colocar aquele símbolo que eu tenho mania de colocar e vou chamar de Mapa 1. Beleza? Está aqui a minha sequência, Mapa 1. Beleza. E agora eu vou puxar o nosso arquivo do Photoshop para cá. Como eu já mostrei lá no início, a gente tem algumas formas de trazer isso para cá. Uma forma é clicando 2 vezes aqui, em qualquer lugar da janela Projeto. Outra é vindo aqui em Import, vai dar a mesma coisa, vai abrir uma janela também para eu importar. E a forma como eu gosto de fazer, que eu prefiro, é abrir uma janela de navegação do Windows, que é essa que a gente está acostumado aqui, onde eu posso navegar, ver todos os meus arquivos e encontrar aqui o arquivo do Photoshop que eu quero. O arquivo que eu acabei de salvar é esse aqui, Mapa do Brasil 2. E aí eu pego esse arquivo do Photoshop e arrasto para a janela Project. Beleza? E aí vamos ver o que está acontecendo aqui no Premiere. Quando eu puxo um arquivo do Photoshop para cá, ele me dá algumas opções de importar esse arquivo. Na verdade, ele me dá 4 opções. Merge, em inglês, significa fundir, ou seja, juntar todas as camadas, todos os layers, numa camada só. Então, ó, juntar todas as camadas, merge all layers. Se eu fizer isso, todas as camadas vão virar uma imagem só. Essa segunda aqui, Merged Layers, eu escolho quais são os layers que eu quero que ele junte para eu trazer para cá, certo? É a segunda opção. A outra, ele vai importar uma pasta com todos os layers separadamente. Essa já serve para a gente, mas a forma mais prática para a gente é uma sequência, certo? Uma sequência, ele vai trazer os layers todos de forma individual, separadamente, não vai juntar nenhuma camada com outra. Porém, além de vir os layers individuais, os layers separados, ele vai vir também uma sequência com esses layers organizados. Então, ó, sequência, ok. Vamos ver o que vai acontecer. Abri uma pasta aqui com o nome do meu arquivo do Photoshop, Mapa Brasil 2. Vou expandir essa pasta. Aqui eu tenho todas as minhas camadas com os mesmos nomes que eu dei lá, de forma separada, certo? O nome é esse início aqui, ó. O nome depois é o nome do arquivo, Mapa Brasil 2. Todos eles têm esse nome Mapa Brasil 2 aqui. E no início tem o nome da camada. Se eu quisesse, eu poderia renomear isso aqui, certo? Vai me dar trabalho, mas eu poderia clicar aqui 2 vezes, ó, e apagar isso aqui para ficar mais fácil de eu ver isso. Se fosse uma edição que teria mais trabalho, mais demorado, eu poderia fazer isso para ficar mais organizado. Mas, nesse momento, para mim, só esse primeiro nome que tem aqui com o nome das camadas, para mim já é o suficiente. E, além das camadas de Photoshop separadamente, ele também montou uma sequência, certo? Eu vou ampliar um pouco aqui essa janela da timeline, vou chegar essa faixa do áudio aqui, ó, para baixo, para diminuir, só para a gente perceber que todas as camadas estão aqui, ó. Vou apertar o Ctrl no teclado e com o rolinho do mouse eu rolo para ver todas as camadas aqui, ó. De vídeo 1 até o vídeo 10. Se você comparar com o Photoshop, está exatamente igual, beleza? É o seguinte, essa sequência que foi criada automaticamente pelo Premiere é uma sequência no formato lá das camadas do Photoshop. Não é o ideal a gente editar nessa sequência, certo? Essa sequência é só para a gente aproveitar essa organização que já está com as camadas empilhadas para jogar na nossa sequência que a gente criou, beleza? A nossa sequência está aqui, ó, Mapa 1. É a nossa sequência em Full HD que não tem nada, beleza? E eu vou jogar todas essas camadas aqui na sequência, certo? E aqui eu vou fazer a nossa edição. Aqui é só as camadas, é só o arquivo do Photoshop em forma de sequência, beleza? Ele está todo preto, eu não estou vendo as letras aqui porque está sem fundo. Lembra que eu apaguei a camada de fundo lá no Photoshop, a última camada? Então está tudo transparente. Eu preciso de ter um fundo aqui para poder enxergar isso aqui, certo? Eu vou vir então aqui na nossa sequência em Full HD que eu acabei de criar. Vou pegar aqui, voltou a Serra do Pedreiro, mas tudo bem.
Vou pegar aqui esse arquivo meu que chama Branco mais Mask, que é um arquivo que eu também criei lá no Photoshop. Esse aqui eu posso deixar juntar tudo numa camada só, não tem problema. É uma tela branca com leve sombreado preto em volta, certo? Depois eu mostro como a gente faz essa camada branca lá no Photoshop. Vou aumentar um pouquinho, certo? Vou descer aqui também essa área de áudio. Vou selecionar agora o vídeo 2, porque agora eu vou copiar as camadas daqui para colar aqui. Se eu deixar essa camada vídeo 1 marcada, ele vai cobrir essa primeira camada e vai colar daqui para cima. Então vou desmarcar essa e marcar o vídeo 2, que aí ele vai colar daqui para cima, certo? Vou voltar aqui. Agora eu vou dar um Ctrl A, que significa selecionar tudo. Selecionei tudo com Ctrl A, agora um Ctrl C. Vou voltar aqui na nossa sequência em Full HD, mapa 1, Ctrl V. Pronto, tá tudo aqui, certo? Esse branco ficou muito grande, vou diminuir um pouquinho e vou ampliar com o mais do teclado. Beleza? Agora eu estou vendo tudo aqui com fundo branco. As letras apareceram, tá tudo certinho, beleza? O que falta aqui embaixo? A minha locução, porque a animação eu vou fazer junto com a minha voz, certo? Então vou voltar aqui na janelinha do Windows e vou pegar essa aqui, Mapa Lock, que foi a locução que eu fiz, beleza? Vou clicar 2 vezes aqui para abrir aqui no Source. E eu estou vendo aqui que eu comecei a gravar, errei, gravei uma e gravei depois de novo. Vou pegar só a última, vou dar um I para marcar a entrada. No ano de 2020, no estado do Mato Grosso, tivemos um rendimento, beleza, KBL por mês. Vou marcar um Alt aqui para marcar a saída e vou arrastar aqui para baixo. Então, essa é a minha locução. No ano de 2020, no estado do Mato Grosso. E agora, com muita tranquilidade, nós vamos fazer essa animação aqui. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou dar um Ctrl- para diminuir a largura das camadas de vídeo, senão eu não consigo enxergar nada. Vou pegar tudo, arrastar para cá e eu vou começar no ano de 2020, entrando o título e o mapa. Beleza? O título é esse aqui. No ano de 2020, e o mapa azul é esse aqui. O mapa azul e o contorno, eles vão entrar juntos. Então, ó, no ano de 2020 vai ser a entrada dessas duas figuras aqui, certo? Isso, como eu falei e vou repetir, é a minha imaginação, é o que eu planejei. Quero que o título entre da esquerda para a direita e o mapa com os contornos entre da direita para a esquerda. Então, vou começar pelo título, ó. Vou selecionar o clipe do título, certo? Agora eu vou vir em Effect Controls. Tudo que aparece aqui agora são configurações desse título. Então eu vou mexer na posição. Vou fazer uma animação da posição da direita para a esquerda. Vou clicar aqui no reloginho para ativar a animação de keyframes. E já criou aqui um primeiro keyframe com a configuração de posição do título nesse lugar. Beleza? Vou andar agora 1 segundo para frente. 1 segundo é 6 movimentos com Shift mais flechinha da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada movimento são 5 frames, certo? Então, em 1 segundo, ele vai estar nessa posição. No primeiro momento, ele não vai estar aqui, porque ele vai entrar da esquerda para a direita, então eu vou chegar ele para cá, certo? Até sumir. Vou dar um play. No ano de 2020, no estado do... Certo? O movimento está muito duro ainda. No ano de 2020, então, ó, vou clicar com o botão direito aqui no último keyframe e escolher Easy In para maciar na chegada. E aqui no primeiro keyframe, Easy Out para maciar na saída. Já está um pouco mais macio, veja. No ano de 2020, no estado... Mas eu vou amaciar ainda mais mexendo no gráfico. Ó, vou ampliar aqui para a gente enxergar melhor. Vou clicar aqui no segundo keyframe, vou pegar essa bolinha aqui e trazer para cá, beleza? Agora eu mexi no gráfico, ele vai acelerar na saída e amaciar ainda mais na chegada. Vamos ver? No ano de 2020, certo? No ano de 2020, beleza. Agora, para amaciar ainda mais, eu vou colocar um rastro para fazer um desfoque no início do movimento, certo? Então vou pegar aqui, ó,
o nosso famoso Gaussian Blur. E vou jogar aqui no clipe do título. Vamos voltar aqui. Vou vir aqui embaixo, ó. Aqui está o Gaussian Blur, certo? Vou parar o mouse nesse keyframe e marcar um keyframe aqui no mesmo lugar no Gaussian Blur, aqui ó, no Blurriness, no desfoque. Vou voltar para o keyframe anterior e marcar mais um ponto aqui. Nesse primeiro ponto, eu vou colocar aqui 60, vamos ver se vai ser o suficiente. E colocar a dimensão do desfoque só na horizontal, que é a dimensão do nosso movimento. No segundo keyframe vai ficar 0, ou seja, ele começa desfocado e foca aqui, fazendo um desfoque horizontal, vai dar a impressão de movimento. Vamos ver? No ano de 2020, vou aumentar ainda mais esse rastro aqui, vou botar 120, vamos ver se fica muito. No ano de 2020, me pareceu bom. No ano de 2020, E agora eu vou pegar esse mesmo movimento e copiar no mapa e no contorno. Primeiro eu vou pegar Motion e Gaussian Blur, dar um Ctrl C, vou vir aqui no mapa, só no mapa primeiro, e dar um Ctrl V. O que aconteceu? Evidentemente ficou errado porque o mapa, com essa configuração, ele vai começar daqui, certo? Vai começar igual aos estados, mas não é isso que eu quero. A única coisa que eu vou fazer de diferente aqui é pegar esse ponto do mapa e agora trazer para cá. Certo? Eu só fiz isso para me facilitar. E agora o mapa vai ficar assim, ó. No ano de 2020, no estado... Vou aumentar um pouco esse desfoque aqui do mapa. No ano de 2020, beleza? E agora sim, eu vou pegar o efeito que eu coloquei no mapa e vou copiar exatamente igual para o contorno. E agora vai ficar os dois assim. No ano de 2020, no estado... Certo? No ano de 2020, Então o início está pronto. Agora eu vou vir para o segundo momento. No estado do Mato Grosso. Agora, no estado do Mato Grosso, entra o PIN, bate no estado do Mato Grosso e o Mato Grosso fica amarelo. Tivemos um rendimento de 4.200 kbl por mês. Nessa parte vai aparecer essa frase aqui do Mato Grosso, certo? Então vamos por partes. Vamos arrastar isso tudo para cá, para colocar cada coisa no seu momento correto, certo? Então agora, no estado do Mato 20, eu vou vir com o PIN, somente o PIN, vou trazer o PIN para cá e vou configurar o PIN. Vou selecionar o clipe, vou vir aqui no Effect Controls, abrir a camada Motion, vou colocar o primeiro keyframe aqui de posição, mas também tenho que colocar agora o keyframe de escala, porque ele não vai só andar na posição, ele vai vir grande e parar pequenininho ali no lugar do Mato Grosso, certo? Vou andar um segundo para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, marcar mais 2 keyframes aqui, certo? Vou configurar primeiro a posição do keyframe final. Ó, vou clicar aqui na palavra Motion, aí apareceu aqui essas arestas aqui para eu controlar o tamanho do PIN. Vou vir aqui, ó. Aqui me pareceu bom. Escala tamanho 10, vou botar aqui que aí eu já fico padronizado para todo mundo, beleza? Agora vamos marcar a posição inicial do PIN. Eu quero que esse PIN ele venha aqui de cima, como se ele estivesse caindo aqui no mapa do Brasil, certo? Então eu vou fazer assim, ó. Vou aumentar ele em mais ou menos 160%, vou chegar ele para cá, sair com ele daqui do quadro, ó. Vamos ver se vai dar certo assim. No estado do Mato Grosso, vou colocar ele aqui com tamanho de 200. Subir um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Subir mais aqui. Vou agora selecionar esses dois, colocar como Easy In e Easy Out. Depois de pronto esse PIN, eu vou colar o mesmo PIN para todos os outros estados e só configurar a posição final. No estado do Mato Grosso, vou ampliar um pouquinho só mais. 250. No estado do Mato Grosso. Ok. E vou colocar aquele mesmo efeito de Gaussian Blur que eu vou pegar aqui, ó, de um clipe desse que eu já fiz. Só copiar o Gaussian Blur. No caso, eu selecionei aqui o contorno, mas poderia selecionar qualquer um. Vou pegar aqui agora o PIN e vou colar. Já apareceu aqui o Gaussian Blur. No estado do Mato Grosso,
A única coisa que eu posso fazer diferente agora é deixar o Gaussian Blur horizontal e vertical ao mesmo tempo. Vamos ver se melhora. No estado do Mato Grosso. Beleza. Quando o PIN chegar nesse ponto aqui, acabar de bater no estado do Mato Grosso, eu quero que o Mato Grosso fique amarelo. Então, ó, esse aqui, MT, é o Mato Grosso amarelo. Eu vou colocar aqui. Vou dar agora aqui um Ctrl D para fazer uma fusão, certo? Pode ser de 10 frames, tá bom para mim. Vamos ver? No estado do Mato Grosso, tivemos um... Agora aqui, ó, quando eu começo a falar tivemos um rendimento, eu vou entrar com a primeira parte do meu texto, que vai ser essa aqui. Tivemos um rendimento de 4.200. Então aqui, a primeira parte do meu texto é essa primeira linha. Como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui em Effects, pegar o efeito Crop, jogar aqui. Vou vir aqui em Effect Controls, clicar na palavra Crop e cortar até ficar só a palavra Mato Grosso. Beleza? Vou vir aqui no início, selecionar isso aqui tudo logo e dar um Ctrl D aqui também de 10 frames. Do Mato Grosso, tivemos um rendimento de 4.200 kbl por mês. Certo. Isso aqui tudo eu posso crescer bastante, porque agora vai ficar até o final do meu texto, certo? Beleza. Então, ó, no ano de 2020, no estado do Mato Grosso, tivemos um rendimento de 4.200 kbl por mês. E agora, em Goiás, vai vir o PIN novamente. Então esse PIN agora eu vou colar ele, duplicar e só alterar a posição final dele. Para eu alterar esse PIN, eu vou ter que duplicar essa camada. Eu vou apertar agora no teclado Alt, clicar na camada do PIN e arrastar para cima. Ó, criou mais uma camada chamada PIN, idêntica a essa. Eu quero que essa camada comece aqui, quando vai falar o estado de Goiás, certo? Então, ó, em Goiás, 3.000... Essa camada de PIN, em Goiás, é idêntica à anterior, certo? Então agora eu vou selecionar a camada PIN de Goiás, vou vir aqui no segundo keyframe e configurar para ele parar aqui em Goiás. Veja. Beleza. Então, ó, em Goiás, chegou aqui no segundo keyframe, vai entrar essa camada aqui, Go. Eu já vou dar um Ctrl D para fazer uma fusão. E agora ficou assim. Mês. Em Goiás, 3.900 kbl. Quando começa a falar o valor 3.900, já vai entrar aqui o texto, que é esse aqui, ó, mato, certo? Poderia ter dado um nome melhor, mas ficou assim mesmo. O texto começa a entrar exatamente nesse ponto onde eu parei com o play aqui. Então eu vou vir aqui nessa camada, vou dar um Ctrl K, que vai cortar só essa camada, porque só essa camada que estava selecionada, certo? Vou desselecionar agora clicando aqui e dar novamente um Ctrl D para fazer uma fusão entre essa camada e essa. E nessa camada aqui, agora eu vou voltar aqui no crop, que essa camada já tem crop. Toda essa camada já tem crop que eu já coloquei. Vou voltar aqui no crop e vou tirar um pouquinho para aparecer a palavra Goiás. Então, ó, vai ficar assim, ó. L por mês. Em Goiás, 3.900 kbl por mês. E agora vai falar no Maranhão. Maranhão. Novamente, vou ampliar aqui, ó. Vou duplicar novamente essa camada do PIN. Ó, vou dar Ctrl- para diminuir essas novas camadas aqui. Vou chegar essa parte do texto para baixo. Tem gente que prefere usar 2 monitores para fazer esse tipo de coisa. Como eu estou com um monitor só, eu tenho que dar um jeito de conseguir enxergar isso aqui tudo, certo? Aqui onde está, ele vai começar a falar do Maranhão. Então eu vou trazer esse PIN para cá, ó, no Maranhão, 3, e vou vir aqui agora no segundo keyframe do PIN do Maranhão e vou fazer o PIN bater lá no Maranhão. Então agora ele está assim. No Maranhão, 3, ó, quando chegou aqui no segundo keyframe, o Maranhão vai ficar amarelo. Então eu tenho que chegar essas camadas todas para trás, para entrar cada uma no seu momento. Vou crescer Maranhão para cá e vou dar um Ctrl D para dar uma fusão no Maranhão. Então vai ficar no Maranhão 3.600. Vou chegar elas um pouquinho para trás, ó. Beleza. No Maranhão
Agora vai falar a tabela do Maranhão. Eu vou voltar aqui no texto, que é esse aqui, mato. Vou dar um Ctrl K com o texto selecionado. Se eu der um Ctrl K sem selecionar essa camada aqui, ele vai cortar tudo, porque está tudo selecionado aqui. Então tem que primeiro selecionar para depois dar Ctrl K. Já vou dar direto aqui uma fusão. E agora nessa camada do Mato Grosso, eu vou pegar aqui o crop e deixar aparecer o Maranhão. Beleza? Então agora ficou assim. Em Goiás, 3.900 kbl por mês. No Maranhão, 3.600 kbl por mês. A minha camada de branco aqui acabou. Eu vou crescer ela aqui para ela continuar. E agora ele vai falar do próximo estado, que é Bahia. Na Bahia, ok, na Bahia, aqui. Então, vou duplicar novamente essa camada do PIN, chegar aqui para perto da Bahia e já vou vir aqui, ó, selecionar esse PIN da Bahia, vou vir para o segundo keyframe e colocar esse PIN para bater aqui na Bahia. Beleza? Aqui tá bom. Então vai ficar na Bahia. Beleza. Vou voltar aqui para o segundo keyframe. Agora eu vou pegar Bahia, crescer para cá e dar novamente Ctrl D para fazer uma fusão aqui na Bahia. Então vamos ver. Na Bahia, sim. Está falando aqui o valor. Começou a falar o valor. Eu vou voltar aqui na camada mato, que é a camada do texto. Ctrl K. Já vou dar uma fusão. Vou vir aqui. Venho no crop e deixo a Bahia aparecer. Beleza? Ok. Na Bahia, 5.900 kbl por mês. Um ótimo rendimento. Agora vai falar de Minas Gerais. Estamos quase terminando. Vou duplicar mais uma vez o PIN, chegar aqui para Minas Gerais, voltar só um pouquinho. Vou aqui para o segundo keyframe do PIN de Minas Gerais. Vou configurar o PIN para bater aqui em Minas Gerais. Certo? Vou trazer aqui o estado amarelo de Minas Gerais aqui para esse lugar. Vou dar um Ctrl D. Vamos ver? E em Minas Gerais, o recorde brasileiro de... Aqui, o recorde brasileiro, eu vou vir aqui no texto, Ctrl K, Ctrl D para fazer uma fusão. E agora eu posso deletar o crop para aparecer em Minas Gerais. Então vai ficar o recorde brasileiro de 6.800 kbl por mês. Beleza? Vou dar um menos aqui no teclado. Chegamos ao final da nossa animação. O que eu preciso fazer agora? Vou crescer um pouquinho aqui para enxergar tudo, selecionar todos esses últimos clipes aqui. Com a ferramenta V eu vou crescer tudo um pouquinho. Vou dar um play aqui, ó. 800 kbl por mês. Dou um tempinho e Ctrl Shift K para cortar tudo. Apago tudo isso aqui que sobrou e está pronta a nossa animação. Se eu estiver fazendo um vídeo grande, um vídeo de 10 minutos, 5 minutos, em que essa animação estiver no meio, eu vou pegar agora essa sequência e jogar no meio da minha sequência principal através daquela função Nest. Lembra, né? Porque não é legal você ter uma timeline de edição com 15 pistas de vídeo. Isso atrapalha, fica desorganizado. E essa sequência depois eu jogo dentro de uma sequência maior através da função Nest, que ele vai ocupar uma única sequência, certo? Vamos dar uma última olhada para ver se tem que acertar alguma coisa aqui. No ano de 2020, no estado do Mato Grosso, tivemos um rendimento de 4.200 kbl por mês. Em Goiás, 3.900 kbl por mês. No Maranhão, 3.600 kbl por mês. Na Bahia, 5.900 kbl por mês. Um ótimo rendimento. E em Minas Gerais, o recorde brasileiro de 6.800 kbl por mês. Beleza? É isso. Eu sei que é um pouco trabalhoso, mas com o tempo e conhecendo os programas, você vai ver que tudo é muito lógico e você vai aprendendo a usar todos os recursos. Isso vai ficar até bacana, fica até legal de fazer, você vai curtir fazer isso, certo? Parece até uma brincadeira, parece um jogo. É um jogo de criatividade e realização audiovisual. E eu acho muito bacana, muito legal. E como eu falo, esse tipo de vídeo, esse tipo de trabalho, é claro que é mais trabalhoso que simplesmente ligar a câmera e falar.
Mas é claro também que isso nos traz um resultado muito mais interessante, certo? Um vídeo como esse é muito mais valorizado, muito mais didático e por isso vale a pena dedicar um pouco mais de trabalho. Beleza? É isso aí, valeu, um abraço, tchau! No ano de 2020, no estado do Mato Grosso, tivemos um rendimento de 4.200 kBL por mês. Em Goiás, 3.900 kBL por mês. No Maranhão, 3.600 kBL por mês. Na Bahia, 5.900 kBL por mês, um ótimo rendimento. E em Minas Gerais, o recorde brasileiro de 6.800 kBL por mês.